Olá, bom dia. Salmo 133. Antes de nós entrarmos no Salmo, eu queria te lembrar que uma vez estavam as multidões ao redor de Jesus. Então o homem se aproxima dele e fala: Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus então responde: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E isso resume toda a lei. Toda a lei do povo judeu resumida nessas duas leis, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, no Salmo de ontem, que foi o Salmo 132, nós falamos sobre amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que no Salmo de ontem estava escrito: não entrarei na tenda em que moro, não subirei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ou seja, estava mostrando a intensidade com a qual ele vai buscar o Senhor para ocupar esse lugar aqui que é dele. Amar a Deus sobre todas as coisas, foi sobre isso, Salmo 132. E agora no 133 é sobre amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí perceba o que diz, vamos começar pela leitura? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Perceba o que diz o texto. Vamos agora analisar os versos do texto. Quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. A palavra está dizendo que é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. A primeira coisa que eu aprendo a partir desse texto é que nós devemos nos preocupar em viver o bom e agradável. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós nos reunimos, por exemplo, em algumas igrejas. E aí a gente fala assim: puxa, mas eu estou indo para a igreja. E aí quando nós vamos nesse ambiente, em vez de ser bom e agradável, nós vamos até lá, trazendo uma série de preocupações, de angústia, muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo. Devemos aprender a nos moldar de conformidade com a palavra de Deus. Se a palavra está dizendo que é bom e agradável vivermos unidos, nós devemos constantemente estar renovando a nossa mente para essa informação. É bom e agradável estarmos juntos. Agora, por que é tão bom e agradável nós estarmos juntos? Se Deus está comigo na minha casa, se Deus está comigo onde eu estou, por que é bom e agradável nós vivermos unidos como irmãos? O texto, embora não seja uma pergunta, mas o texto vai nos trazer o esclarecimento sobre isso. Olha o que diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então vamos entender, ele fala assim: é como óleo precioso que desce sobre a cabeça. É interessante quando a gente imagina essa cena. Pensa comigo, uma pessoa, e aí de repente você vai derramar óleo na cabeça dessa pessoa, esse óleo vai molhando toda a cabeça, a face, o rosto, até o ponto de molhar as vestes. Às vezes a gente olha para isso e fala: não, isso eu nem quero. Gera em nós até uma sensação assim de repulsa quase, né? Mas o que esse texto, a gente precisa entender em que momento isso foi escrito. Pare para pensar agora você, vivendo no deserto, naquela sequidão. Imagine você, algum dia que você já se expôs ao sol e saiu com aquela ardência do sol, aquele desconforto, quase aquela queimadura do sol. Aquilo incomoda sim ou não? Sim, é óbvio que sim. É terrível, a pessoa não consegue vestir uma camisa depois, não consegue deitar na cama, que vira de um lado para o outro, tá todo queimado. E o que é que te traz alívio? Quando passa aquele hidratante. Então a tua pele está ali tisnada do sol e você vem com aquele hidratante suave. Que coisa agradável, que conforto que isso traz. Aqui nesse momento, pare para pensar que esse povo vivia em meio ao deserto. Aquele sol escaldante na cabeça sem nenhum alívio. Quando você vinha com aquele óleo sobre a cabeça que escorria, e esse óleo aqui, ele fala do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, mas aqui perceba que a reação que se tem é de um alívio, é de um conforto, quase que algo que vai me trazer assim
debaixo desse sol quente, queimando agora aquele conforto, aquele refrigério. O que o Espírito Santo faz na vida de cada um de nós é exatamente isso. Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Como é que ele nos alivia? Como que ele nos alivia? A partir do momento que eu passo a viver com ele, ele está ao meu lado, ele está comigo. Eu começo a deixar as minhas práticas para viver nessa vida as práticas que ele tem para cada um de nós. Agora perceba que esse óleo que desce sobre a minha cabeça, ele é precioso. O Espírito Santo é precioso. O Espírito Santo é precioso, inclusive ele é chamado assim na palavra. E ele desce sobre a cabeça. Por que sobre a cabeça? Porque a nossa mente, os nossos pensamentos, tudo isso é aquilo que governa a nossa vida. Uma mente que é revestida pelo Espírito Santo é uma mente que se renova. A Bíblia vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente até que a nossa mente se torne a mente de Cristo. Jesus, certa vez, com Nicodemos, falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Não nascer fisicamente do ventre de uma mulher, como já aconteceu nas nossas vidas, mas nascer através da renovação da nossa mente, dos nossos pensamentos, a nossa maneira de ver o mundo, de entender o mundo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós devemos buscar a Deus com todo o nosso entendimento. O culto é racional. Cristo, quando se relaciona conosco, ele sempre se relaciona conosco através da razão, do entendimento, sempre. E é por isso que aquilo que é contrário a Cristo tenta sempre apagar e anular o entendimento. Quando alguém tá buscando algo distante do Senhor, a primeira coisa que tem que ser desligada é o entendimento da pessoa. E o que Cristo quer com cada um de nós é justamente o contrário. Ele quer o nosso entendimento funcionando. É por isso que várias vezes Jesus, nos seus milagres, ele falava assim: o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia? Claro que ele sabia, mas ele queria que a mente da pessoa participasse do milagre. A mente, o entendimento das pessoas. Aquela mulher que veio buscar um livramento para a filha que estava possessa de demônios. E Jesus fala: não, eu não vim para você. Por que Jesus está dizendo algo assim? O que ele estava querendo dizer naquele momento era: ele estava trabalhando justamente no entendimento daquela pessoa, na forma que ela tem de ver todas as coisas, de ver quem é Cristo, ver quem ela é. Você se lembra de Jairo? Jairo chega para Jesus, o chefe da sinagoga, ele pega Jesus e fala: Jesus, vem na minha casa, Senhor. Vem na minha casa, impõe as mãos. Ele estava querendo conduzir Jesus, dando ordem para Jesus: a minha filha está doente, você vai curar, então vamos sair aqui do meio dessa multidão, você vem comigo até minha casa, sobe, entra na minha casa, bota as mãos sobre a minha filha, diz algumas palavras, então ela vai ser curada. Então o que ele estava querendo fazer era isso. No meio do caminho, Jesus encontra aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra disso? A mulher do fluxo de sangue vem até Jesus, somente toca nas vestes dele e ela é curada. O que isso significa? Para pensar. Jairo ali olhando essa cena, ele falou: puxa, alguma coisa eu fiz errado. Porque enquanto eu estou num processo para alcançar aquilo que eu quero, essa mulher instantaneamente conseguiu. O que está acontecendo na relação de Jesus com essa mulher que foi tão rápido enquanto eu estou aqui esperando? Mas perceba, a nossa mente, esse é o ponto. Esse é o ponto. O Espírito Santo desce sobre nós. E olha mais o que diz. Ele desce para a barba. O que significa a barba? E mais, é a barba de Arão. O texto deixa claro, é a barba de Arão. A barba é o sinal do tempo que os homens possuíam naquela época de forma cultural. Mas para os nossos dias significa as marcas que nós temos ao longo do tempo. Quando nós víamos naquela época um homem de uma grande barba, pensamos: uau, esse é um homem muito experiente. Mas isso tudo acontece conosco nos dias de hoje. O Senhor está dizendo: o Espírito Santo que virá sobre nós, renovando a nossa mente. Aquele óleo que derrama, ele toca a nossa mente, os nossos olhos, nós começamos a olhar o mundo de uma forma diferente, a ouvir o mundo de uma forma diferente. A nossa fisionomia e muitas vezes a nossa face fala da nossa própria identidade, ela vai sendo moldada aquilo que Deus sempre quis para cada um de nós. E agora isso tudo toca a nossa barba, ou seja, as nossas experiências. Muitas vezes nós vivemos experiências ao longo do tempo e nós pensamos: puxa, por que eu tive que passar por isso tudo? Qual foi o benefício que isso tudo me trouxe? Muito benefício.
E agora, andando com o Senhor, você vai descobrir que tudo aquilo que aconteceu contigo ao longo da tua vida, existe um proveito grandioso para o reino nessa terra. Sabe por quê? Porque milhares de pessoas passaram pelos mesmos problemas que um dia você passou. E agora o Senhor traz você para perto dele, para que através da sua vida, você se torne bênção na vida de todos os outros irmãos ao redor. Por isso que Paulo vai dizer, os problemas pelos quais nós passamos, prevalecemos e vencemos. Por causa desses problemas que nós vencemos, nós agora vamos ensinar outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas que nós. E se nós vencemos, elas também vão vencer. O Senhor vai usar a tua história de vida para abençoar outras pessoas. Olha o que diz o texto, escorre pela barba, é a tua história que vai ser um instrumento nas mãos de Deus. E ele fala assim, a barba de Arão. Quem era Arão? Deus lá atrás, quando ele vai chamar Moisés, o grande profeta, o grande libertador do povo de Israel, Moisés fala, Senhor, eu não tenho como fazer isso sozinho, essa missão é muito grande. E aí Deus fala para ele, pois eu vou colocar Arão para te ajudar. Eu vou botar Arão. Quem é Arão? Arão é aquele ajudador, é aquele que está disposto a ajudar as pessoas ao redor. E o que ele está dizendo aqui, o Senhor é como esse óleo que escorre pela barba de Arão, ou seja, o Senhor vai usar as tuas experiências para ajudar pessoas ao seu redor. Ele vai usar as tuas experiências para ajudar pessoas ao teu redor. E talvez você pense assim, puxa, mas a minha vida inteira eu sempre ajudei os outros, a minha vida inteira eu sempre estive disponível para ajudar os outros, e agora o Senhor vai continuar. E quando vai chegar a minha vez? É por isso que é bom os irmãos estarem como diz no comecinho do texto, como é bom os irmãos estarem, viverem juntos em união, porque quando nós nos juntamos, pode ter certeza, vai ter alguém precisando das tuas experiências, vai ter alguém precisando do teu histórico de vida para ser abençoado, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo lugar de comunhão e de unidade dos irmãos, vai ter alguém pronto para te ajudar. Por quê? Porque ele já passou pelos problemas que um dia você e eu passamos. Então, fique em paz, descansa o coração. No mesmo ambiente onde você vai ajudar alguém, vai ter alguém disposto a te ajudar e te levar adiante. E aí o texto fala o seguinte, é como desce, e aí desce até a gola das suas vestes. Perceba, daqui para cima eu estou encharcado. Por que encharcado? Porque o Espírito Santo toca a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, os meus lábios, a minha identidade. Tudo em mim, quem olha para mim está vendo agora o agir do Espírito Santo nisso tudo em mim. Entende? E aí o texto continua e fala assim, ele é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Percebe? Ele é como o orvalho desce sobre todo mundo, o orvalho atinge todas as pessoas. O que ele estava querendo dizer é, o Senhor vai fazer isso na sua vida para que através da sua vida ele possa atingir uma multidão de outras pessoas. E é assim que nós nos relacionamos. O Senhor vem, ele busca um de nós, e agora esse que foi tocado vai e busca outro, e quem agora vai e busca outro, e agora esse vai e busca outro, e formamos uma grande corrente ao redor da terra, dando o mesmo testemunho que foi dado 2000 anos atrás, através da vida de Jesus Cristo pelos discípulos e pelos apóstolos. E o texto continua e fala o seguinte, e ali o Senhor, ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando estamos nesse ambiente onde nós já passamos pelo salmo anterior, onde nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas, e aqui amar o próximo como a nós mesmos, o Senhor conhece a tua história. Ele sabe exatamente tudo aquilo pelo qual você um dia passou e prevaleceu. O Senhor conhece. Lembra quando Jesus chega para Natanael? Quando Natanael se aproxima, ele falou, Natanael, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. É o Senhor dizendo, eu conheço a sua história e eu estava aqui te esperando. Lembra de Zaqueu? A Bíblia conta de um homem que subiu numa árvore para ver Jesus passar. Esse homem era um homem conhecido na região, era um homem próspero na região, mas ele era um homem de pequena estatura, ele queria ver a Jesus. Então ele falou, pô, Jesus vai passar nessa rua. Subiu na árvore para ver. O que ele não podia imaginar é que Jesus, quando veio caminhando, Jesus já tinha planos para ele, ele nem imaginava. Jesus parou embaixo da árvore e falou, Zaqueu, desce, porque eu quero ir para a tua casa. Eu quero ir para a tua casa. E essa frase que ele disse para Zaqueu é para cada um de nós. O Senhor quer ir para a sua casa. Ele quer entrar na sua casa. Ele quer te fazer entender tudo aquilo que talvez você não entendeu ao longo da sua própria história. Ele sempre esteve contigo. E a partir de agora, ele vai pegar tudo aquilo que você viveu, todas as tuas experiências, vai transformar numa bênção poderosa. Sabe para quem? Para abençoar todos ao seu redor.
E isso vai ser o quê? Vai ser uma bênção para você. E por toda a eternidade, isso vai gerar uma vida aqui fluindo do teu interior. Que Deus te abençoe. E antes de mais nada, muito obrigado. Eu já digo obrigado, porque você será uma bênção na vida de todos ao seu redor. Amém.